Olá a todos, meu nome é Guilherme Bruno e no vídeo de hoje vamos explorar a seguinte coisa. Você já pensou em quantas empresas existem no estado de São Paulo ou na sua cidade? Quantas empresas executam uma determinada atividade? Se você não pensou, hoje nesse vídeo a gente vai fazer isso de uma forma prática, utilizando Python, mais as bases do governo, mais a inteligência artificial para nos suportar na criação dessa aplicação. O produto final vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, aonde nós temos aqui uma página onde isso está na minha máquina, puxando aqui os dados. Então ele me mostra aqui a quantidade de empresas no estado de São Paulo, quantas empresas estão registradas no estado de São Paulo. Aqui são as top 20, né, que seriam as empresas, as cidades que mais têm. Me mostra isso de forma gráfica. E o mais interessante, ele vai me mostrar de uma forma gráfica também, utilizando um mapa, as cidades aqui que mais tem empresas, né, numa escala aqui de amarelo mais, né, uma escala para azul menos, quais seriam as cidades. Então, se você está procurando uma forma de fazer uma análise de mercado, fazer um estudo de mercado e entender, né, qual seria a cidade mais desenvolvida, talvez esse seja um mapa, seja uma oportunidade que você tenha para fazer. Então a gente vai explorar esses dados e a gente vai de forma prática aqui entender como nós chegamos, né, nesse resultado final que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Para desenvolver essa aplicação, eu utilizei uma base que ela é pública, né? Elas estão disponíveis aqui nos dados.gov.br, e aqui você tem todos os dados de CNPJ a nível de Brasil. Então, todas as empresas que são registradas estão aqui cadastradas nessa base. O interessante é que aqui você consegue, né, ele vai trazer para você todos os detalhes, tudo que está aqui dentro, certo? E aqui você, mensalmente, a Receita ela disponibiliza esses dados atualizados. Então aqui você vê os dados atualizados, né, mês a mês. Nós estamos pegando aqui a base do mês 8, o mês atual. E aqui dentro você vai ver uma grande quantidade de arquivos para estar fazendo esse download. Então, toda a base de dados CNPJ são todos esses arquivos aqui. E perceba que o arquivo empresas, né, ou estabelecimentos, que é onde estão os dados, aí, tanto de endereço quanto nome, CNPJ, dados de e-mail, né? Então, às vezes, quando você abre uma empresa, já no dia seguinte você recebe e-mails de propagandas, né? Então, entenda que está aqui, né, a origem, né? Então, qualquer um tem acesso ao e-mail e telefone através dessa base aqui. Quando eu fui começar a trabalhar com essa base, eu encontrei já uma dificuldade, porque você vai perceber que os arquivos são muito grandes. Nós temos aqui arquivos de 430 MB, né, até arquivos de 1.7 GB. E a base toda são todos esses arquivos. Não adianta eu abaixar só esse aqui, tá? Eu tenho que abaixar todos. Imagine que é possível fazer, mas você demoraria tempo. E aqui agora a gente já começa a falar um pouco sobre a aplicação de Python. Eu teria que clicar um a um, né, ter paciência, ou a base aqui é lenta, ela demora para baixar. E aí você teria que clicar aqui um a um e baixar na sua máquina para começar a fazer o trabalho. E depois você teria que reunir esses dados, né? Porque aí as empresas elas estão particionadas, né? Que você tem o 0, 1, 2, 3. Você teria que juntar todos esses arquivos em um só, para aí depois começar a trabalhar nessa base de dados gigante. E aí comecei a me deparar com essas dificuldades e comecei a pesquisar um pouco aí dentro da base do Google, alguns vídeos de possibilidade de fazer isso aqui, uma automação para fazer o download disso aqui, né? E aí, depois de muita pesquisa, eu encontrei o vídeo desse cara aqui, do João Feck. Obrigado, João, aí pela contribuição. Aonde ele disponibilizou aqui, justamente, né, no GitHub, já uma aplicação que ele havia desenvolvido para justamente você entrar, baixar essa aplicação e fazer o download, né? E essa aplicação, ela já tinha as duas funções, né? Você olhando para o Python aqui, você tem o CNPJ Extractor, e o que ele faz? Ele entra lá no site do governo, pega a última aplicação disponível,
e faz o download de todas elas e vai salvar aqui dentro de uma pasta que é os dados recebidos. Então, aqui para a gente ter uma ideia do tamanho dessa base de dados, nós estamos falando aqui de 6 GB de dados, né? Só dados de texto, o que é muita informação para uma base de dados. Então nós começamos também a trabalhar com Big Data. E não satisfeito, o nosso amigo, né, desenvolveu já também uma outra aplicação dentro do Python, que é o CNPJ Merge, que basicamente pega todos esses arquivos, né, os arquivos que são similares, e já une em tudo num arquivo só. E aí ele acabou gerando, né, aqui nos arquivos de saída, já os arquivos, repare aqui que os arquivos estão bastante grandes, alguns arquivos aí com 5 GB, o que diz aí que ele já fez a junção desses arquivos de forma automática. Basicamente, eu gastei aqui meia hora entre baixar e rodar a aplicação, né? O que exigiu bastante memória do computador, mas ele já fez isso sozinho, um trabalho que talvez eu demoraria dias, né? Até eu conseguir entender como fazer isso aqui dentro do Python, você já tem essa aplicação desenvolvida. E isso é para tudo, tá, pessoal? Para qualquer coisa que você vai fazer, a comunidade dentro do GitHub é gigantesca. Então, tudo que você pensa em fazer, ou pelo menos a grande maioria, alguém já fez algo similar, ou pelo menos algo que sirva para você. Então, quando nós falamos de desenvolvimento de software, é aqui que começa o diferencial de você pesquisar, porque já tem uma comunidade muito grande produzindo coisas, e você pode aproveitar aquilo que foi criado para alguém começar do zero. Então, isso é muito interessante. Isso tem que ser usado e conhecido, né? Para você economiza tempo e é extremamente importante. Com base nesses dados aqui, eu comecei a trabalhar com o nosso amigo ChatGPT. Então, quando eu já terminei, já tinha todos os dados, o que eu fiz? Eu coloquei aqui a imagem, né, de como está o meu programa, como que estão as bases. E a partir daqui ele já começou também a ter um visual, então deu uma imagem para ele entender como estava estruturado as minhas informações. E a partir daqui, né, comecei a ter uma longa discussão com ele. A ideia não é entrar em detalhes aqui, né, do que foi feito, mas o que eu gostaria é que ele fizesse um script onde ele acessasse aquela base de dados, né, que está na minha máquina, e ele extraísse o CNPJ, e fizesse aí resumos e fizesse avaliações de quantidades de empresas por cidade, e me desse também a opção de fazer um filtro pelo KNAI, né? O KNAI que seria a natureza da operação da empresa. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa de ramo da agronomia. Então, você vai procurar um KNAI semelhante ao seu. Você tem a opção de vir aqui, né? Clicar aqui, né, em filtrar um KNAI. Eu já tinha desenvolvido algumas aplicações. Eu vou pegar aqui algum qualquer, né? Então, ele já trouxe aqui a base de KNAIs. Aqui ele trouxe as atividades. Então, vamos pegar um aqui a nível de estado de São Paulo. Vamos pegar aqui alguma coisa de agenciamento marítimo. Vamos ver aí aonde estão localizadas essas empresas de agenciamento marítimo. Então, veja que legal. Ele fez um filtro, né? Então, aqui ele me mostrou aqui as cidades onde estariam aplicadas essa parte por agenciamento marítimo. A escala aqui está muito grande. Vamos diminuir aqui para 1000. Né, para máximo, e aqui você começa a ver algumas variações de cores, né? Então mostrando que São Paulo, né, tem 783 empresas para esse tipo de KNAI. Aqui em cima, né, nós podemos ver aqui também de forma gráfico aí de barras, né, qual seria a quantidade de empresas por cidade. E aí eu fui desenvolvendo solicitando algumas aplicações. Então, se nós formos olharmos a nível de São Paulo, para esse KNAI, existem 1.772 empresas para esse tipo de KNAI, né? Em 115 municípios, né? E aqui são as 20 mais, né, que aparecem. E aí, né, dentro dessa aplicação, também solicitei para ele, olha, eu quero fazer uma análise. Imagine que você é uma empresa que presta algum serviço de marítimo e quer conhecer seus concorrentes. Então, você simplesmente pode
clicar aqui dentro do centro da parte de São Paulo e ele vai gerar aqui um filtro para você dos itens, né, dos nomes fantasia. Lembrando que são empresas, né? Então, algumas não têm nome fantasia. Talvez é uma correção que eu preciso fazer aqui para pegar o nome correto da empresa. Mas, olhe, veja que aqui você conseguiria ver aqui quem são as empresas que competiria com você ou que você tem interesse em pesquisar. E aí você consegue fazer isso por cidade e entender, né? Quantas empresas. E aí, se a gente olhar, né, faz sentido, né? Eu estou falando de uma empresa marítimo. A segunda cidade que mais tem aplicações aqui é Santos, por causa do Porto Santos, que faz muito sentido, que começa a validar aqui a aplicação desse Big Data aqui, né? Então, posso tirar o filtro a qualquer momento e aí depois aqui ele já começa a mostrar. Lembrando que, como eu tenho muitas empresas, eu posso vir aqui e mudar um pouco essa escala de cor para ela começar a mostrar. Tudo isso eu fui pedindo para o ChatGPT fazer, né? E aí ele foi fazendo essas melhorias, eu testava, não funcionava. E o código que isso me gerou foi esse análise de KNAI. Vocês vão ver que é um código bem longo, né? A maior dificuldade, ou nem tanta dificuldade, mas quando você desenvolve uma aplicação dessa, você precisa instalar bibliotecas. O que são bibliotecas? Bibliotecas são... O Python é o código, mas existem, né, funções em paralelos desenvolvidos, né, pandas que são para trabalhar aí com arquivos Excel, XLS, outras bibliotecas aqui para gerar o gráfico que nós vimos lá. Então, eu preciso dessas bibliotecas para poder rodar. A maior dificuldade é instalar essas bibliotecas e aí o que acontece é conforme você cria o código, você vai vendo as necessidades e o próprio Python aqui vai dando o que está faltando e você vai instalando e vai testando até rodar. Então o código, vocês vão ver que ficou bem longo, né? São 332 linhas e basicamente o que eu fiz foi ter a ideia, ter o objetivo que eu tinha, que era entender aí quantas empresas tem, né, tem CNPJ no estado de São Paulo, mas a base é nacional, então eu posso verificar na Bahia, qualquer estado que seja, Minas Gerais, assim por diante. Eu foquei em São Paulo pela quantidade de dados grande, então já é o suficiente ali. Nós temos, né, nós estamos falando de 19 milhões de empresas, né? Só São Paulo com praticamente aí 6 milhões de empresas cadastradas no CNPJ. Então, utilizando uma base de dados nacional, liberada aí pelo governo, tendo a ideia de que eu gostaria de estudar um pouco essa base e explorar ela de forma mais profunda, para entender quantas empresas tinha por cidade. Eu gostaria de entender... através ali da natureza do negócio, entender quantas empresas executam aquele tipo de trabalho, aquele tipo de serviço. Isso me permite avaliar agora, entender quantas empresas tem para cada uma. Isso eu fiz com a ajuda do Python, conhecendo um pouco de Python. Eu digo que todos nós podemos ser programadores, é claro, né? Nós temos os programadores que são sêniores, pessoas que vivem disso. Nós que somos da indústria e já estamos aí há anos, aí, isso não impossibilita a gente de aprender. Mas o que é importante deixar claro é que já a inteligência artificial nos ajuda a resolver esse problema e complementar algo que a gente não sabe. Isso eu estou mostrando em programação, mas ele pode fazer isso para todas as áreas de negócio. Essa é a mágica por trás de você saber usar o Python e uma inteligência artificial e, logicamente, ter a criatividade para você criar uma aplicação aí do zero. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha útil. E agradeço seu tempo aqui. Se gostou, curte, compartilha e um abraço.